Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui o ex-deputado estadual pelo PCdoB, Eduardo Farias, e o defensor público, doutor Valdir Perazzo. Nosso tema de hoje são ideologias políticas, capitalismo ou comunismo. Doutor Eduardo Farias, seja bem-vindo, uma satisfação tê-lo conosco. Boa noite. Boa noite, Arquibaldo, é um prazer também estar aqui e vamos para o debate. Doutor Perazzo, seja bem-vindo, satisfação tê-lo conosco. É um prazer imenso, Arquibaldo, de estar aqui, como eu disse anteriormente, para participar de um debate dessa envergadura, isto é, discutirmos realmente ideias, né? As discussões têm que girar em torno de ideias e não de pessoas, de forma que eu fico deveras satisfeito, feliz, aqui juntamente com dois debatedores qualificados, e ter aqui como ex-adverso ideológico o doutor Eduardo Farias, né, para darmos essa contribuição à sociedade acriana e demonstrar, o Arquibaldo, para a sociedade acriana que só existe dois tipos de sociedade. Você tem que fazer opção por uma ou por outra, né? A partir desses dois modelos de sociedade, o resto são variantes, né? Mas uma está agonizando, né? Eu não diria que não, acho que o comunismo está muito forte. A crise é do capitalismo, não é quem agoniza é o capitalismo hoje. De forma que é um motivo de muito orgulho e satisfação. Obrigado, da mesma forma, tê-los conosco. Doutor Eduardo Farias, vai começar a perguntar para o senhor com comentários do Valdir Perazzo em relação a esse crescimento do movimento esquerdista, socialista, comunista, bolivarianista. E eu quero me referir exatamente à Venezuela, que até umas décadas atrás uma das economias mais pujantes, mais promissoras da nossa... Maior reserva de petróleo do mundo. Maior reserva de petróleo do mundo. E na América Latina era um exemplo de economia estável. Depois do Hugo Chávez, com a sua ideia socialista, o país agora não produz nem papel higiênico. Tivemos outro dia a transmissão de um programa na Globo News, que fala do caos, as filas que tem, não tem produtos, as pessoas não têm remédio, a violência cresceu, o desemprego aumentou, enfim, um caos absoluto. Eu pergunto ao senhor, depois de tantas evidências, de tantos exemplos no mundo inteiro, de que o capitalismo só faliu as sociedades, por que ainda acreditar no comunismo? Olha, primeiro dizer duas coisas. Uma é, o que você entende como valor? Que, aliás, Marx trata disso, que é um dos pilares. Se você me diz que o valor é você ter petróleo, concentrar riquezas em grandes famílias, em oligarquias, mostrar pujança para o mundo a partir de uma casta, aí você vai dar razão ao que está acontecendo na Venezuela, dizendo exatamente o que você está dizendo. Se você tem como valor a vida, a condição humana, a melhoria de um povo, aí você está equivocado com relação à Venezuela. A Venezuela fez distribuição de renda como poucos países na América Latina fez em tão pouco tempo. É por isso que ela provoca tanta revolta naqueles que defendem o capitalismo. Se você for pegar aqui o nosso vizinho, a Bolívia, que também está nessa linha chamada de bolivariana, a Bolívia também melhorou muito a condição do seu povo, que era um país expoliado, um país explorado por várias nações, um país que não tinha não mantinha a soberania, né? E hoje, com o que está ocorrendo, com o presidente Evo Morales, você tem uma outra nação. Agora, tem uma grita lá, de quem? De uma pequena casta, de brancos, inclusive, e aqui não é nenhuma questão racista, mas é porque tem os brancos e tem os índios, do qual o Evo Morales descende. Você tem hoje uma grita dessa casta que vivia explorando o povo boliviano, que hoje você tem outra realidade. Então, Venezuela, Bolívia, eu diria que no Brasil, a movimentação de renda que houve no Brasil foi imensa. Mas nós temos presos políticos também, doutor Eduardo Farias. Não. E os que não estão presos estão exilados. Não. Por exemplo, domingo a Folha de São Paulo reproduziu uma entrevista com um senador que está no Brasil, morando lá na residência do Petecão. Nós temos presos também, porque aí é outra questão filosófica também, o que é liberdade. Entendeu? Mas eu poderia fazer uma ligeira intervenção para você prosseguir antes do Perazzo responder? Tranquilo. O que se está vendo na Venezuela e os dados, os índices econômicos, e nós não podemos dizer que não é real. Todos mostram o empobrecimento vertiginoso da Venezuela. Vertiginoso, inclusive o desperdício de sua única riqueza, que é o petróleo. Está provado historicamente que ninguém distribui miséria. É impossível a redistribuição da miséria. Assim mesmo,
com toda a insatisfação que vem sendo gerado no seio daquele país, com um governo extremamente duro nas liberdades públicas, assim mesmo isso serviria de modelo para alguma coisa? Deixa eu terminar, portanto, e você me provoca e faz com que eu pense, fale aqui do outro modelo que eu havia comentado, que é exatamente o que é o poder. Por que o presidente Lula teve tanta dificuldade de governar o Brasil e a presidente Dilma vem passando uma crise institucional, eu diria até que é muito grave? Porque você chegou ao poder político, você não chegou ao poder real, que é o poder de quem detém os meios de produção. O que a Venezuela está acontecendo é tomada dos meios de produção. Tomada de meios de produção para fazer aquilo que eu disse na minha primeira resposta, redistribuição de renda. E aí você não tem acúmulo de renda. Aparentemente, você parece um empobrecimento. Mas as pessoas estão comendo. A mortalidade infantil na Venezuela caiu. O analfabetismo na Venezuela caiu. Você tem, se você tivesse uma grita da sociedade venezuelana, ou aquele governo não ficaria de pé, o governo cairia, e você tem milhares de pessoas na rua defendendo o governo do presidente Maduro. Portanto, tem ali um respaldo. Você não chega de forma ditatorial. Houve, inclusive, as mudanças constitucionais da Constituição da Venezuela, foram todas vias Congresso, não foi golpe, foram vias Congresso. Oh. E houve toda uma mudança de arcabouço. Agora, o que você está tendo é uma mudança de modelo. Diferente, por exemplo, da Revolução de 17 na Rússia, que foi uma revolução armada. Cuba, também em 59, armada. O que a Venezuela e o que a Bolívia está fazendo são revoluções constitucionalistas. Não houve golpes militares. O deputado, eu gostaria... Agora, só para concluir, agora o que está acontecendo é a defesa desse modelo. E aí, meu amigo, eu vou depois afirmar qual é o poder da mídia e qual é o poder dos meios de produção, que no Brasil a gente ainda tem essa dificuldade até de compreender. Doutor Perazés, faça a réplica aqui do debate e depois, pelo respeito, tamanho que eu tenho pelo deputado Eduardo, eu vou ter que fazer umas provocações para ele. Não, olha, eu fiz aqui algumas anotações, deputado, e eu gostaria de comentá-las pontualmente. O senhor disse que houve, na realidade, na Venezuela, valorização da vida. Na realidade, onde o comunismo se instalou, não houve valorização da vida, pelo contrário, houve, na realidade, olha, só no governo, só no tempo de Stalin, foram 20 milhões de pessoas assassinadas. A Revolução Russa conseguiu matar todos os seus líderes e os filhos dos líderes. Aliás, Narciso, eu estou lendo e recomendo até o senhor também, que o senhor já deve estar sabendo, do lançamento do livro do Leonardo Padura, um cubano, né, que fala exatamente de um conflito em que se deu, e não foi luta de classe, foi luta de poder entre Trotsky e Stalin. E Stalin foi braba, né? E foi braba porque Stalin mandou matar o homem até lá no México, já exilado, e ali mandou matá-lo. Então, onde o comunismo chegou, pelo contrário, não houve valorização da vida. Pelo contrário, o que há é uma mendacidade onde o comunismo se instala. Isto é, passa-se a dizer, Narciso, não o que se vê, mas o que se acredita. É o que nós estamos constatando hoje no Brasil, inclusive, né? O discurso é do que se acredita e não do que se vive. Parece até que são dois países. Era mesmo assim, era na Rússia, assim também em Cuba e assim também na Venezuela. O senhor vê uma coisa que na realidade não existe. Isso é o que se chama, Narciso, em psiquiatria, de autopersuasão. E em política? Autopersuasão autopersuasão que chega a ser uma doença psicótica. Aliás, existe um livro, Narciso, chamado Ponerologia, o mal no poder, né? Quando o poder é dominado pelo mal. Isto é, pessoas das repúblicas socialistas soviéticas, né? Psicólogos que constataram que um país, quando é dominado, quando é liderado por psicóticos, termina adoecendo do ponto de vista psicológico. Então, esse livro eu recomendo, rapaz, chama-se Ponerologia, Psicopatas no Poder. Então, onde o comunismo se instalou, conseguiu fazer isso. Você veja, ontem eu vi um debate
no lançamento do livro do Padura, e um alto líder do PT, aliás, um teórico do PT, ele dizia o seguinte, ali, e o que é pior, o doutor Eduardo, na presença de trotskistas, ele disse o seguinte, ele disse, olha, o Mercader, que matou Trotsky, eu não sei se eu estivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Eu faria a mesma coisa. Então, essa é a mentalidade comunista, comunista, é o não respeito à vida. Ora, o resultado, eu só concluí, doutor. O que é a situação da Venezuela? A situação da Venezuela é a situação de todos os países hoje que estão sob a coordenação do Foro de São Paulo. Existe, desde 1990, uma entidade internacional que coordena todo o movimento comunista na América Latina. E a Venezuela foi um dos primeiros países a se beneficiar por essa organização que tem como liderança Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu fazer uma provocação. Eu só queria fazer um reparo na fala do Dr. Perazzo, que é com relação ao olhar histórico dessas duas ideologias. E aí, as experiências capitalistas no mundo, elas obviamente são muito maiores em termos de tempo. E obviamente que pela sua natureza de acumulação de riqueza, isso que o senhor fala salta muito mais. Agora eu volto novamente à provocação mais filosófica. A bala que mata uma pessoa numa revolução e tira uma vida, não difere nada de quem nega a uma criança o pão, o leite e a possibilidade de uma vida que morre de mortalidade infantil antes de completar 5 anos. Isso que o capitalismo faz no mundo, na África, na América Latina, no nosso país fez muito, no Nordeste brasileiro, nada mais é do que, de forma indireta, o modo de como as nações lidam com as suas riquezas. Ou seja, a mortalidade desses povos, a falta de acesso à comida, à água potável, a condições mínimas de vida, assassinam do mesmo jeito que o Stalin matou na Rússia, que eu não concordo, eu discordo plenamente. Então, no olhar histórico, a gente tem que ponderar essas coisas. Nós defendemos um outro tipo de socialismo. Deputado, houve um momento, eu estou tempo de estudante, e todo estudante tem essa tendênciazinha de pegar essa doença, né? Sim. Sim. O Lênin chamava esquerdismo, doença infantil. Diz que quem nunca foi comunista quando era jovem não será mais nunca. Não será depois dos 40, né? Quem não foi mais jovem não tem coração. Agora, quem já é maduro e continua porque não tem razão. Me diga uma coisa, deputado. Primeiro, eu quero aqui registrar meu profundo respeito à sua conduta política. Acho até que se pudesse haver uma emenda constitucional para abrir a 25ª vaga na Assembleia Legislativa, deveria ser aberta para você, que você estava em falta lá. Muito obrigado. Mas nada disso impede que politicamente nós não chegamos em polos diferentes. Houve uma época, há 20, 30 anos atrás, que a gente perguntava, o seu comunismo, ele dizia, o meu é inspirado na Albânia. Era um modelo. Na Rússia. Era um modelo. Mas o modelo econômico. E aqui na América Latina era do mito Fidel. Chile. E o Chile? O Allende. Não, o Fidel, depois muito Allende. muito curto. Aí vem. De repente, vocês perderam essa referência. Perestroika, acabou a Rússia. A China virou o país mais capitalista do mundo, né? Você chega num shopping center dos Estados Unidos, 90% dos produtos é made in China. É uma coisa impressionante. Os Estados Unidos agora é uma bodega de vender produtos chineses. Aqui na América do Sul, houve um tempo que eu acho que foi um erro da diplomacia brasileira, de ter deixado a diplomacia do continente americano, política, ser conduzida por Hugo Chávez e não pelo Brasil, porque pela a própria importância do Brasil impediria que isso fosse. Aí, a Dória admirava a Venezuela, depois a Argentina. Hoje estão todas as duas quebradas. E agora o senhor me traz como referência a Bolívia. Não, e a Venezuela. Não é a referência. E a Como Venezuela. modelo de Não é socialismo. como modelo. Não é como modelo. Não é como modelo de. Você, como modelo de havia socialismo. a minha pergunta. Vocês estão sem referência ou porque Não, só sobrou de ela? forma nenhuma. Mas permite, antes de você responder, Narciso, lembrar um fato seguinte, que no passado, quando eu fazia críticas ao comunismo em si,
notadamente na área econômica, a pergunta que os comunistas me faziam é o seguinte: você conhece a Albânia? Aí eu dizia: não, eu não conheço porque não permite eu chegar lá, nem permite ninguém sair de lá. Me permita uma parte. É interessante o seguinte, que os comunistas, quando tem algum problema no país que eles querem transformar, fazer com que esse país seja comunista, e mudam para outras sociedades, não procuram uma sociedade comunista, procuram uma sociedade capitalista. Eu registro, o Pisolato foi presidente do Banco do Brasil, fugiu. Engraçado, não fugiu para Cuba, não fugiu para a Coreia, fugiu para um país capitalista, fugiu para a Itália. Eu acho que nós estamos tendo aqui, com todo o respeito que eu tenho à intelectualidade do Narciso, que é seguramente um intelectual dos respeitados aqui, a doutor Perazzo, aqui é o amigo Osmi e o próprio Arquibaldo. Eu acho que a gente está tendo muita confusão de conceitos aqui. E por isso não é coisa dessa mesa, é muito comum essa confusão de conceitos. Tipo, mercado não é próprio de capitalismo. Mercado também tem a sua ciência. E você tem um mercado que pode ser tanto albergado e controlado por visões capitalistas como por visões socialistas. O que a China faz hoje é o chamado socialismo de mercado. O que interessa nessa questão ideológica é o meio de produção. Quem domina o meio de produção? Que na China é o Estado. Que até Marx mesmo tinha essa divergência de que Estado deveria ser. O Marx, por exemplo, não aprofunda a forma de Estado. Quem aprofunda a forma de Estado é Lenin, mas quase 100 anos depois do Marx. Que aprofunda a forma de Estado. Então, o primeiro conceito que a gente tem é o seguinte: mercado não é próprio de capitalismo. Por exemplo, nós que defendemos o socialismo no Brasil, nós queremos um Brasil pujante, vendendo para o mundo todo, produzindo riqueza. A forma de distribuição da riqueza é que nós divergimos. O segundo conceito é que nós não defendemos o comunismo, que é o último estágio da sociedade, onde não há mais classes, onde não há mais Estado, onde as pessoas vivem na comuna. O socialismo nós defendemos o socialismo. É antissala. E o terceiro conceito, Narciso, é que o socialismo no mundo não é monobloco. Nós tivemos divergência desde o nascedouro disso, dos filósofos franceses, já divergiam. Vocês mesmos nasceram da costela do PCB. Exatamente. PCB, né? Eu diria que nós não fomos o corpo, eles foram a costela, por isso nós estamos aqui ainda. Mas isso, quando há a primeira cisão, vamos dizer, daquilo que foi a herança do Lenin, do Stalin, que é com Nikita Khrushchev nos anos 50, ali você teve vários modelos de socialismo no mundo, mesmo no leste europeu. Você tinha na Tchecoslováquia com Tito um tipo de comunismo mais ferrenho, mais fechado. O Enver Hoxha lá em Albânia, nós hoje discordamos. É claro que a gente precisa de modelos para poder viver, mas na Albânia até o sapateiro era estatizado. Quer dizer, não se estatiza serviços. Até porque modelo falido ninguém serve. Não, e foi um equívoco. Aquilo que eu respondi da outra vez, nós precisamos sim aprofundar, melhorar. Olha, um dos grandes problemas que eu, particularmente, com toda a minha restrição intelectual, eu vivo me debatendo sobre isso. Como é que você muda a sociedade mantendo as liberdades? Mas então, doutor Perazzo, eu vou pedir para o senhor fazer no segundo bloco. Em seguida eu lhe passo a palavra. Daqui a pouquinho a gente volta, por favor, não saia daí.